Olá, pessoal, boa noite. Olá. Olá, Sara, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Olá, boa noite. Doutora Maria Emília, já vou. Doutora Maria Emília vai pedir a solicitação para participar da aula ao vivo e eu vou aceitar. Isso, muito bom. Ótimo, vai aparecer já já. Cláudia, boa noite, tudo bem? Muito bom. Olá, doutora Maria Emília, boa Ei, noite. boa Tudo noite, Adriana. jóia? Tudo Tudo bem? ótimo. Então Tudo tá bom. bom. Eu vou cumprimentando o pessoal aqui até chegar mais um pouquinho de gente e a gente já começa, tá bom? Oi, Certinho. Tati, tudo jóia? Muito bom. Gente, hoje a gente vai falar de um tema espetacular, né? É um tema que gera muita dúvida para todo mundo e é muito bacana a gente ter a possibilidade de ter aqui, né, uma médica espetacular com a gente, como a doutora Maria Emília, com uma experiência tão ampla, né? Há tantos anos de trabalho, de profissão, então é muito bom, né? Pessoal, olha só. Primeira coisa, né? Muito boa noite para todo mundo, tá? Muita luz, muita paz para você, para sua família, porque isso é tudo na vida da gente, não é verdade? A gente hoje, né, tem aí o tema Fique Bem na Menopausa, né? E com a honra de receber aqui uma convidada super especial. Antes de eu apresentar a convidada para vocês, eu quero te convidar para entrar aí, para clicar no link da bio aqui no Instagram, e lá você vai ser direcionado para os nossos 3 veículos de comunicação, que são o Instagram, o Facebook e o YouTube. E aí você escolhe. Então, quero te convidar para se cadastrar, né, no nosso canal do YouTube. Lá tem vários vídeos para trás, a gente começou a fazer essas aulas ao vivo em janeiro, então tem muitos temas bacanas, muitas aulas bacanas, muitos convidados especiais também. Então, participa lá com a gente, ativa o sininho para você receber as notificações, curte lá as nossas aulas, dá um joinha lá para nós, tá bom? Tudo certo? Então, vamos lá, né? Eu quero apresentar a todos vocês aqui, eu acho que muita gente já deve conhecer, né? Doutora Maria Emília. Então, doutora Maria Emília, seja muito bem-vinda. É uma honra enorme para mim ter você aqui. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito, né? Com as dúvidas aí do pessoal. O pessoal pode ir fazendo pergunta, tá bom? Vou deixar a doutora Maria Emília se apresentar e aí a gente inicia direto no tema, tá bom? Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo. Boa Eu noite. estou honrado em participar aí com vocês, né? Estamos aqui, vamos tentar esclarecer alguma coisa, desmistificar outras, né? E o Sim, ideal seria, assim, que levantasse o que estão querendo saber, né? Se a gente puder responder, né? Se tiver ao alcance com da gente. certeza. Sim, vai Eu estar. trabalho nessa área já há muito tempo, né? Só aqui em Patos, acho que estou mais de 30 anos, então já tem um tempinho que a gente vem batalhando aí com as mulheres, né? Sim, com certeza. A doutora Maria Emília é espetacular. Foi minha médica por muitos anos. E não deixei ela por opção, foi uma questão mesmo de convênio, né? Mas assim, Mas, cuidou de mim, cuidou da minha mãe, muitos anos, e assim, é uma pessoa realmente muito capacitada e é uma honra realmente, né? Pessoal, então é o seguinte, como, né, ela já falou, se você quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo que a gente vai tentar responder na medida do possível, tá certo? O tema é esse aí, as dúvidas que você tiver sobre a menopausa, aproveita, né?
porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa dessa aqui disponível para responder o que a gente tem de dúvida, não é verdade? Então, a gente vai lá nessa aula, doutora Maria Emília, e aí a gente vai começar assim, aí ó, já tem gente falando, ela é linda demais, e é mesmo. Isso mesmo. Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouco antes da menopausa, né, doutora Maria Emília? Eu queria acho que eu posso chamar de você, né? Claro. Porque de senhora tá longe, mas eu queria que você falasse a respeito aí dessas questões, a gente escuta tanta coisa, né? Uma delas que eu quero falar é a respeito da tal da cápsula de Amora, e a outra é assim, se tem como é que funciona uma idade aí para ter uma pré-menopausa, mais ou menos, que a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, né? Mais ou menos que idade que seria, como que isso começa, quais são os primeiros sintomas, para a pessoa já começar a entender isso. Bom, vamos começar do começo, né? Primeiro, Isso. assim, o que a gente fala muito é menopausa. Ah, estou na menopausa, não estou. Mas o que é menopausa? A menopausa nada mais é do que a última menstruação. E isso a gente só vai ficar sabendo um ano depois, né? Uhum. Então, a mulher chega naquela faixa etária, que é própria mesmo de entrar na menopausa, menstruou, não veio mais, depois de um ano, aquela foi a menopausa dela, né? É. O importante, a gente, falar é que, assim, a gente fala muito em menopausa, mas o importante mesmo é o climatério, que é o período da mulher onde ocorre a menopausa, né? Quando a gente brinca que mulher nasce, né, já com prazo de validade, a gente brinca muito isso, mas não deixa de ser verdade, né? Uhum. Porque o que acontece é isso, é um órgão da mulher, o ovário, né, que é um órgão secretor importante, que vai diminuindo a sua atividade até o ponto que ele para, né? Então, quando ele para, ele deixa de produzir os hormônios, que são tão importantes, né, para a mulher, aí, em consequência disso, não menstrua e entra na menopausa, né? É. Só que isso não acontece abruptamente, né? Não é de um dia para o outro. Na verdade, quando nasce, né, o ovário fica adormecido durante a infância, na puberdade ele é estimulado a começar a funcionar. E nesse ovário acontecem duas coisas simultâneas e importantes, que é a ovulação, né, e a produção de hormônios. O ovário produz o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E somente o estrogênio, é o grande hormônio da mulher, né? Porque ele exerce praticamente em quase todo o organismo. Ele tem receptor na pele, no coração, no sistema nervoso central, nos ossos, nos músculos, né? Então, ele que vai moldando a vida da mulher ao longo do tempo, né? E, em determinada hora, o ovário vai declinando a função dele, então começa a diminuir a secreção de hormônios, até que encerra mesmo essa produção, e aí passa a menopausa e todo esse impacto, né, que tem na vida da mulher, né? Sim. E quando a gente fala mesmo climatério, é muito importante, Adriane, porque ainda mais hoje em dia, com o aumento da longevidade, né, a expectativa de vida é longa, então tem muita vida ainda para frente para a mulher, né? Antes a Com certeza. menopausa, né, a menopausa era um evento final, a expectativa de vida era uns 60 anos, então a mulher criava os filhos e pronto, entrava a menopausa, estava esperando mesmo, né? Estava velha já, não ia produzir mais nada. Hoje É, não, né? Hoje a gente é. vai viver um terço ou mais da vida depois da menopausa. Então a gente tem que dar um enfoque importante nisso, né? Principalmente quando a gente está visando qualidade de vida. Então, é muito importante dar esse enfoque ao climatério, né? E toda essa Uhum. fase que a mulher vive, né? Bom, então, o que vai acontecendo? Como eu falei, né? O ovário vai produzindo esses hormônios e por volta ali de 35 anos por aí, começa a declinar essa função. Então, onde a gente É. brinca, onde já vai diminuindo a fertilidade
E isso se faz mais visível a partir de 40 anos, né? Então, a gente chama de climatério a fase de 40 anos a 65, que é o quê? É a transição da vida reprodutiva da mulher, né, para a senilidade. Então, nessa transição, ocorre a menopausa, né? É. Mas os sintomas variam muito de mulher para mulher à medida que vai aparecendo. Então, já vão aparecendo algumas coisas, né? Às vezes começa, por exemplo, a progesterona, que é o primeiro hormônio a declinar. Começa, às vezes, alterar o ciclo menstrual. O paciente às vezes passa a ter, às vezes, mais mastalgia, né? Que é dor na mama. Pode ter algumas alterações que ela não tinha antes, né? E vai desregulando o ciclo. E depois começa a cair o estrogênio, né? Que aí começa a ter o principal sintoma, né? O que marca esse período seria essas ondas de calor, né? Uhum. E uma série de sintomas, né? Então tem esse, o que marca mais esses vasomotores da onda de calor, mas ela começa a ter uma irritabilidade, sintomas depressivos são muito importantes, alteração de sono. O sono da mulher climatérica não é o mesmo mais. Ela não tem mais aquele sono, ela tem uma dificuldade de ter aquele sono profundo que descansa, né? Aquele sono reparador. Pode ter um pouquinho de perda a memória fica fraquejando, No né? caso, Maria Emília, a menopausa, ela está relacionada com uma maior dificuldade para emagrecimento? Olha, isso uma questão, é uma dúvida. Porque muitos sintomas sobrepõem menopausa e o próprio evoluir da idade, né? Então, Sim. hoje acredita-se que a questão do ganho de peso está mais relacionado à idade. A menopausa influencia, a alteração do hormônio, influencia muito no depósito de gordura que vai tendo, né? E como eu falei, o estrogênio é o grande hormônio da mulher. Ele é que dá as formas da mulher, né? Então, a mulher no menacne, na fase reprodutiva, aquela fase que vai desde a primeira menstruação até a menopausa, chama de menacne, a gente fala que ela tem regida pelo o que o estrógeno faz? Deixa ela a forma mais arredondada, a cintura mais fina, o quadril mais largo. A gente fala, né, que é o formato de pera. Quando vai declinando isso, aí já começa o depósito de gordura na cintura, às vezes o abdominal, então ela vai tornando aquela forma de maçã, né? Então tem essa influência realmente. Mas assim, um pouco a gente não chega num acordo, mas acredito que seja mais relacionado mesmo com a idade. Porque a gente sabe que o metabolismo basal, com o passar do tempo, ele vai, né, diminuindo. Então, é claro que todo mundo tem uma tendência a ir acumulando pezinhos com o passar dos anos. Né? Pessoal, olha só, o que eu esqueci de falar hoje? Cadê o amor que vocês têm para dar? Para mim, para a doutora Maria Emília e para todo mundo que está aqui na aula com a gente. Cadê os corações? Quem tem amor para distribuir aí, coloca aí para nós, tá bom? Quero ver coração, tá? Olha só, doutora Maria Emília, e essa história aí que todo mundo fala, né, da tal da cápsula de Amora? Esse negócio é comprovado, não é? Pode funcionar, não pode? Como que funciona isso? Bom, o grande sintoma, né, o principal da menopausa seria essas ondas de calor, que é o que muita gente procura o tratamento por causa disso. O que trata realmente onda de calor é a terapia hormonal. Nada trata onda de calor como estrogênio. Entendeu? Entendi. Então, o que tem, né, de maior evidência para tratar ainda é o estrogênio. Quando a mulher não pode usá-lo, então a gente tem algumas alternativas, não tão boas quanto o estrogênio, porque o estrogênio é o que trata, né? Então, tem medicamentos já com evidência científica, já comprovada, que mostrou alguma melhora com relação a placebo, e outras ainda não tem. No caso da cápsula de Amora, a gente não tem estudos mostrando essa diferença do efeito dela sobre o placebo. Então, é muito mais
presuntiva. Tem mulheres que usam e sente bem, tem mulheres que usam e não acontece nada. Então, para quem faz bem, tudo bem, né? Vamos usar. Assim como a Amora também, já teve suplementos de soja, né? Outros, eu gosto muito da linhaça, tem gente que sente muito bem com o uso da linhaça. O inhame tem uma substância que pode funcionar como um fito-hormônio. Também podem ser utilizados em relação a essas questões aí do calorão? Essas coisas que você está falando agora, da linhaça, essas outras coisas? Sim, sim. Tá. Tem gente que às vezes tem uma resposta boa, sabe? Tem o óleo, e somente a semente de linhaça, né? Tem gente que responde bem. Eu vou te cortar um minutinho, porque está tendo uma pergunta aqui, ó, com relação ao ressecamento. Qual a indicação que você daria, né? Se a gente pode falar sobre isso aqui ou não, não sei. Claro, pode falar de tudo. Então vamos lá, isso aí, pessoal, aproveitem. A gente chama, né, os principais sintomas, né, talvez, da menopausa seria essas ondas de calor e esse ressecamento, que hoje a gente chama de síndrome geniturinária. O que é isso? Ela acontece um pouquinho depois, de imediato, mas é o calor, são os fogados. À medida que vai faltando estrogênio, aí começa o quê? A mucosa vaginal começa a entrar em atrofia. Ela vai afinando, porque quem estimula, como eu falei, você tem receptor para estrogênio em quase toda a parte do organismo, na pele, na vagina, né, no osso, que é uma coisa importante. Tudo. Então, quando vai faltando estrogênio, vai diminuindo o glicogênio para a mucosa vaginal, altera o pH vaginal, a vagina vai perdendo aquele trofismo, a elasticidade, então vai ficando uma mucosa mais fina, menos elástica, e mais ressecada, né? Então, essa atrofia vaginal. Isso é muito importante. E assim, é um impacto muito ruim na vida da mulher, né? Inclusive, isso pode ser uma causa leva a disfunção sexual, né? E várias dificuldades. E tem como tratar, né? Então, como eu digo, o que trata realmente esse efeito é o hormônio. E a terapia hormonal, ela é formalmente indicada nessas duas situações, quando tem fogacho e no caso dessa atrofia, desse ressecamento vaginal. Porque não tem nada que trata melhor do que isso. No caso específico desse ressecamento, ele responde melhor, às vezes, com o tratamento tópico. Então, a gente tem opções em tratar. Tanto tem o estriol, que é um tipo de estrogênio mais fraco que a gente usa, tem o promestrieno, né? São duas opções em creme vaginal. E a mulher, às vezes, aplica 2, 3 vezes por semana e confere uma certa melhora. Tem mulheres que, às vezes, a gente orienta usar um lubrificante. E, além desses dois, hoje a gente tem também os hidratantes vaginais, que são cremes sem medicamento. Então, às vezes, hoje a mulher tem muito medo de usar com hormônio, ou tem alguma contraindicação mesmo. Então, esses hidratantes vaginais, você usa 2, 3 vezes na semana também, eles conferem uma hidratação vaginal por alguns dias e dá um certo conforto e tem uma resposta boa, né? E não tem contraindicação, é um creme. Assim como você hidrata a pele, você tem um hidratante. São a base, às vezes, de ácido hialurônico, né? E tem uma resposta boa. Tem algumas alternativas que a gente não tem no Brasil, né? Que são mais. E hoje, o que está crescendo muito para tratamento dessa atrofia é o tratamento com laser. Que o laser, ele estimula os fibroblastos e leva a voltar ou aumentar a secreção, né, de colágeno ali. Então, a resposta boa. E esse tipo de tratamento, no caso, é feito no consultório ou tem pessoas especialistas nisso? Você faz esse tratamento? Não, o laser ainda é uma coisa que está começando, a gente está, né, mas já tem sido feito. Eu, praticamente, eu não tenho no consultório. É ambulatorial. Você faz em consultório. Entendi. Nós tivemos aqui uma pergunta: quanto tempo
que a mulher vai ter que usar, né? Por quanto tempo ela vai ter que utilizar esses hormônios? Ah, certo. Isso é que é ruim. Eu prefiro assim, a gente passa e vai reavaliando. Então ela usa até a próxima consulta, vamos dizer assim, É, né? Que aí, entendi. às vezes, todo o status clínico da paciente pode ter mudado, então a gente tem que Uhum, rever isso a cada consulta. Mas o que, é, que é que a gente segue, quando a gente faz a terapia hormonal, a gente segue o consenso que foi feito pela Febrasgo, que é a nossa sociedade. O último foi feito em é, 2018, então a gente segue as uhum, recomendações. é. Então, geralmente, é indicado por 5 anos e não ultrapassar 10 anos. Ah, sim. E a Aham. gente vê, Adriane, mais difícil do que começar a usar é quando a paciente tem que parar de usar o hormônio, né? Ah, Aí que uhum, ela vê o benefício, né, que tem é, nisso, então é aham, muito difícil parar de usar, né? entendi. E aí, então, assim, com relação a esses hormônios, né? Os efeitos colaterais que eles vão, né, é, oferecer são só esses benefícios ou eles podem trazer outros efeitos colaterais em relação à saúde, né? E tem muita gente que não gosta de usar, que acha que vai fazer mal, que acha que vai promover câncer, enfim, outras coisas. E aí, como que isso funciona? Bom, eu sou muito adepta ao uso da terapia hormonal. Certo. A gente tem feito, acho que há uns 30 anos, só que de lá para cá mudou muito, né? Então, teve um trabalho ali na época de 90 e poucos, que é o WHI, que foi o que jogou uma água fria em cima disso, né? Então, Certo. depois disso, foram analisar realmente os resultados, né, desse trabalho como eu falei, hoje a gente segue esse consenso de terapia hormonal. Então, hoje mudou Aham. muita coisa. A gente usa hoje hormônio natural, uma dosagem baixa. Cada paciente a gente vê uma via, né, de fazer esse tratamento. Então, assim, muitas contraindicações que teriam. Hoje, dependendo do tipo de hormônio que a gente usa, do tipo de via que a gente usa, não tem mais essa contraindicação. Ah, sim. Os grandes poréns disso, da terapia hormonal, por exemplo, muito mesmo com relação a câncer, né? Sim. Mas todos os trabalhos mostraram que o temor com câncer de mama, né? A gente vê que o risco é muito baixo, né? Entendi. Com Uhum. relação, a não ser a paciente que já tem os fatores de risco, já tem uma predisposição, então, Certo. claro que aí é que a gente vê quem pode e quem não pode usar, né? É. Mas uma No caso, paciente por saudável. exemplo, eu tenho mãe e irmã com câncer de mama. Então, eu já teria que ter um cuidado maior, provavelmente. A gente já tem uma cautela maior. Apesar de todos os trabalhos que a gente viu, que o aumento na incidência de câncer de mama está mais relacionado a esse fator de risco que ao hormônio mesmo. Ah, Mas a gente sim. tem que ter mais cautela nesse ponto. A gente, quando tem É. uma história familiar importante, não seria Aham. uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que ir com mais cautela, né? Entendi. Sem dúvida. Uhum. Porque talvez uma das contraindicações absolutas para a terapia hormonal é o câncer de mama. Seria o câncer de Certo. mama, o câncer de endométrio. Agora, vários outros cânceres não tem problema em fazer a terapia hormonal. Então, um dos Certo. grandes temores seria isso. E a gente sabe que por 5 anos a segurança é muito grande. Né? Certo. Aham. Eles falam em risco relativo, então outros falam em risco atribuído. Então, teve um último trabalho que eu vi que mostraram que um aumento no grupo que usa o hormônio, O hormônio. um aumento só de 7 a cada 10 mil mulheres por ano. Então, você vê que o Hum. risco, assim, Bem atribuído pequeno, né? É. é pequeno, né? É. Aham. Então, todo mundo fala do hormônio, mas esquece das inúmeros fatores que tem, além disso, para câncer de mama, né? Certo. É. Mas realmente, Maria assim, Emília,
Não Pode pode. falar. Não, realmente, assim, a questão da história familiar importante, a gente tem que ser levado em conta, sim. É, Outro grande, ok. porém, outro grande, porém, na terapia é o risco de trombose, né? Esse Ah, sim é um risco real, né? ah, E isso aham, realmente talvez é onde pega mais. Mas como eu aham, falei, dependendo da via que você administra, a gente tem visto que não tem aumentado esse risco. certo. A terapia, Adriane, tem que ser individualizada, né? Sim, Cada é, pessoa, cada um a gente vê uma dose, vê o que precisa, né? Não é. é uma coisa É a necessidade universal. individual, né? É. Isso. Uhum. Então, a gente teve aqui mais uma pergunta, que é a respeito da atividade física, né? Se a prática de atividade física, ela tem uma interferência, né? Tem uma relação aí em melhoras de sintomas da menopausa, como é que isso funciona? Não, a atividade física é importante, porque, voltando, como o estrógeno tem receptores em várias partes do organismo, somente musculatura e osso, né? Uhum. Então, a atividade física, quando vai declinando os níveis de estrogênio, o que acontece? Vai tendo a tendência do osso ir rarificando, né? A gente forma osso, a gente vai acumulando, fazendo massa óssea, até por volta de 35 anos. A partir daí, ou a gente conserva ou a gente perde. E uma das armas que a gente tem é a atividade física, né? Então, e atividade física, a gente fala, atividade de força, de resistência, musculação. É muito É, importante para a mulher climatérica fazer a musculação, porque a musculatura, ela adere ao osso, né? Ela dá mais resistência, e a própria, a musculatura que ao longo também da idade, né? Vai diminuindo, vai tendo perda dessa massa muscular, que é um dos fatores para ganhar peso também, né? sim. Uhum. De Eu vou ter que te essa perda. interromper. Né? Pessoal, Claro. presta atenção. Nós, educadores físicos, falamos diariamente o quanto a musculação é importante para isso tudo. E agora nós estamos ouvindo isso de uma médica que é ginecologista, obstetra e tem um conhecimento muito vasto. Então, mesmo quem não gosta, é muito importante, de verdade. Então, escuta aí a doutora Maria Emília, tá bom? O que é importante é isso, né? A musculação, o exercício aeróbico, que seria importante, né, para a prevenção de doença, na ajuda de doença cardiovascular, que não é uma coisa tão intensa, pode fazer com 20 minutos ao dia, seria Uhum, suficiente. O que é muito bom exercício, assim, é que te ajude no equilíbrio, né? Porque vai sim, indo a mulher pode ter uma facilidade maior em ter quedas, então você vai exercitando essas formas de equilíbrio, cognição, isso tudo ajuda, né? excelente, É, muito bom. Doutora Maria Emília, em relação à questão de libido, né? Essa questão toda aí, você já falou um pouco da depressão, né? A libido, a questão da falta de vontade, do desânimo, da falta de vontade de se arrumar, porque a gente vê muito isso acontecer. As pessoas chegam, sei lá, nos 40, 45 e já estão se achando velhas porque não estão com aquele corpinho das jovens, né? E, na verdade, isso não pode acontecer, porque a gente é mulher para sempre. Então, a gente precisa se cuidar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses sintomas aí que podem ocorrer. realmente, é como eu falei, o estrógeno que é o grande hormônio da mulher, né? E ele vai faltando, é claro que tem esse reflexo. Então, uma das coisas, um dos sintomas importantes mesmo, né, do climatério, seria esse sintoma que a gente fala, né, neuropsíquicos, né? Então, É, a perda da autoestima, dificuldade aham, de sono, e realmente tem um impacto na libido também. A questão sim, da libido da mulher é muito complexa, não dá para a gente falar que é só isso, né? certo. Primeiro, a gente tem que lembrar
que nessa idade também, a mulher pode estar sendo acometida por outras comorbidades, né? É. Ela pode, ou então em tratamento de outras comorbidades, que vão Uhum. influenciar ou a própria doença ou até o tratamento da doença. Então, É. é muito comum mulheres com depressão nessa fase, ou tratamento de hipertensão, ou alguma coisa que às vezes usam medicamentos que vão afetar a libido, né? Sim. Uhum. Ou a própria doença ou o tratamento pode afetar. E a Certo. própria mesmo queda hormonal que tem. Se a gente for ver um gráfico, né, de produção hormonal, uma mulher com 20, com 30, 40, 50, a gente vê que tem esse declínio. É claro que isso vai ter um impacto realmente. Mas a Sim. sexualidade da Uhum. mulher é muito complexa. Infelizmente, não se resume só a isso. A Certo. terapia Uhum. hormonal, ela vai melhorar, porque muitas vezes até essa parte do vida é em consequência desses sintomas que ela tem. Ela não dorme bem, ela tem essas ondas de calor, imagina, a noite inteira está dormindo, acorda suada, tira a coberta, põe coberta e Uhum. suada. Isso tudo, ela não dormiu bem, ela está cansada, está irritada, então isso tudo interfere, né? Certo. Uhum. Então a terapia hormonal o que com relação ao climatério já deve melhorar, né? Certo. Agora tem Uhum. que ver outros aspectos disso, né? Tá. Bom, eu vou entrar num outro assunto aqui que está mais ou menos relacionado com isso aí. Um assunto um pouco diferente, um assunto que às vezes não é todo mundo que tem coragem de falar, mas como médica eu tenho certeza que para você não é difícil. Mas às vezes acontece o seguinte, né? A mulher, eu acho que assim, isso é da sociedade, né? Da nossa sociedade. Nós fomos criadas e crescemos entendendo que o homem tem um desejo assim acima do normal e existe aí um mito, né, de que os homens sempre estão procurando mulheres fora, enfim, e que eles são sempre assim, que o desejo deles não muda nunca, né? E aí, não é exatamente isso que você trata, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí desse desejo relacionado aí à andropausa. Dá para falar? Bom, é, é, é o seguinte, o que a gente vê é que a sexualidade masculina e a feminina são muito diferentes. E às vezes é o que frustra muito as mulheres, que elas pegam o padrão masculino como um padrão com relação a desejo, a libido. E assim, é muito complexo, Adriana, a gente entrar nisso, muita coisa, Uhum. porque tem várias nuances que são diferentes, né? Sim. Uhum. A, 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 o hormônio masculino, no caso a testosterona, realmente está relacionado ao hormônio do desejo, da virilidade, da vitalidade, e é o hormônio que é predominante no homem. Então, É. realmente, a questão do desejo espontâneo, ele é mais. Aparece mais na sexualidade masculina. A Certo. mulher, ela já tem que ser mais estimulada, né? Sim. Nem Uhum. sempre esse desejo espontâneo está presente, então ele Certo. é estimulado. Então são muitas Uhum. nuances que são diferentes umas das outras, né? Mas Certo. assim, no geral, realmente assim, o estímulo para o homem é muito diferente do estímulo para a mulher. O estímulo do homem é mais visual, o da mulher não é tanto só visual, né? Uhum. É muita coisa que entra. Certo. É, o sexo para o homem é uma forma dele se sentir bem, Certo. entendeu? Se ele está cansado, está estressado, o sexo é uma maneira dele relaxar, dele se sentir bem. Agora, a Uhum. mulher já é o contrário. Se ela está mal, ela não quer o sexo, Uhum. né? Certo. Ela tem que estar Uhum. bem para ela ter esse desejo. Então, é onde, Certo. às vezes, entra tem muito conflitos nessa questão. Agora, o homem Aham. também passa por essa. É diferente, né? Muito diferente da questão da mulher, a mulher é muito mais complexa, mas o homem também passa, chega uma idade que vai ter um declínio também dessa testosterona. Certo. Hoje tem controlado e tem outros problemas também, a questão é, 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 como é que fala? Sumiu o termo aqui.
Tem outras questões físicas também que interferem, né, É, durante isso aí. Mas, no caso do homem, é mais fácil controlar, de contornar, é. né? No caso dessa situação aí de andropausa, para esclarecer as pessoas, porque eu falo que às vezes as pessoas não têm coragem de perguntar, e aí eu fico aqui na situação de fazer as perguntas para poder esclarecer tudo, né? Lidando com várias pessoas, a gente percebe que tem essas questões aí de dúvidas e no caso, para o homem, a idade, no caso que acontece a andropausa, é mais ou menos similar à da mulher, é mais tarde, como funciona. E aí, no É caso um da pouco, diminuição do hormônio, talvez pode acontecer de diminuir também o desejo, né? Mas é mais fácil de controlar, como você já disse, né? Mas em relação à idade. o que acontece com a idade, como a mulher vai declinando esses hormônios, então muitas coisas vão acontecendo. Muitas vezes os homens, eles podem ter uma dificuldade em ereção, em manter a ereção. Então, são outros tipos de problemas que eles vão tendo, né? Certo. Que Uhum. hoje isso tem resolvido, como eu falei, com o homem é mais fácil, tem resolvido, tem esses medicamentos próprios. Então, dependendo de Certo. uma certa idade, realmente tem esse tipo de problema, né? Uhum. E também a questão de patologias que aparecem que pode afetar isso aí. E a idade Certo. é, é diferente da mulher, né? Vai acometendo Sim. em idade um pouco mais tarde. E tem homens que, às vezes, quando fala em que vai declinando o hormônio, é que acaba, não tem mais, né? Sim. Fica, às vezes, uma quantidade mínima aí, mas que é bem menor do que durante a fase, né, reprodutiva. Certo. Uhum. A gente teve uma pergunta também, doutora Maria Emília, que é a corrida também é importante nesse caso aí dessa questão muscular, da produção de hormônios, enfim. O exercício aeróbico, ele é importante, é o cardiovascular, né? Sim, Ele realmente tem a importância. Inclusive, assim, no caso da corrida, uma das coisas que ajuda a densidade óssea é exercício de impacto, né? Então, no caso, tem um benefício, a caminhada, a corrida, né? uhum, É, é, mas é que a gente frisa muito. Se for para escolher uma coisa ou outra, a gente dá preferência à musculação. certo. Parece Uhum, que traz mais resultado. Mas o ideal é que tenha, né? Essa parte cardiovascular e a parte de força, né? Agora, a corrida, com a idade, muitas vezes, vai limitando. Porque, como eu falei, com a idade, muitas coisas vão... O próprio evoluir da idade com o climatério, muitas coisas se sobrepõem, né? Então, às vezes, muitas já têm algum problema ortopédico, uhum, já tem algumas limitações a isso, né? certo. Uhum. Então, Bom, da parte de educação física, né? A única coisa que eu tenho a colocar aqui é que, como profissional de educação física, para você executar a corrida, é muito importante você estar ciente de que você precisa fazer um fortalecimento do corpo como um isso. todo, né? Tanto abdominal, quanto costas, quanto pernas, né? Que a gente chama de quadríceps, que é o fortalecimento para poder prevenir aí problemas de joelho, problema de quadril. Inclusive tem uma coisa que eu falo que é a articulação do tornozelo. Ela é muito utilizada na corrida e geralmente não se trabalha tanto ela, que é o exercício de panturrilha. Então é muito importante se trabalhar isso aí, porque eu conheço várias pessoas que começaram a praticar a corrida, simplesmente só corrida, e lesionaram joelho, quadril, tornozelo, né, pé. Então a importância de você ter um acompanhamento de um profissional que vai te orientar a melhor maneira de você fortalecer e a melhor maneira de você correr de maneira adequada até que você chegue a um nível mais elevado, né? Para não ocorrer de você ter aí problemas de machucar a É, coluna, outra coisa, né? Então tem que ter esse cuidado aí, certo, certo? quando a gente orienta, né, atividade física, sempre orientada.
Às vezes, imagina uma mulher que nunca fez nada, aí um dia para o outro, estou na menopausa, quero ser saudável, aí já vai começando a pegar peso e fazer. Não é bem assim, é tudo orientado, tudo acompanhado por esse risco mesmo, né, de lesões, então tem que ser tudo, né, adequado para cada um, né? Isso, inclusive foi colocado aqui agora, né, que a gente tem que orientar, aqui a gente está falando de mulheres, mas a gente tem que orientar os seres humanos, né, os nossos filhos, a iniciar com atividade física, qualquer que seja ela, orientada, né, com professores que realmente sabem de maneira pedagógica e de maneira física, né, e fisiológica, a fazer atividade física. Por que que as pessoas hoje vivem mais? Por várias condições, tanto condições econômicas, financeiras, de equipamentos, né? E também porque são mais inteligentes, começam a praticar atividade física mais jovens, e aí, com certeza, vão ter uma saúde melhor por mais tempo. E a atividade física está exatamente ligada em relação a essa longevidade, né? Junto com todos os cuidados aí de médicos, enfim, todos, alimentação, né? Então, é muito importante essa questão mesmo, iniciar a prática cedo, para que quando ficar mais velho, não fique tão difícil, né? Porque, por exemplo, para os nossos pais, que não fizeram atividade, talvez, enquanto eles eram jovens, e hoje talvez seja mais difícil para eles, né? Com acima aí de 70, né? Para essas pessoas, talvez não seja tão fácil, né, doutora Maria Emília? Qual que é a sua experiência em relação a essa questão aí de pessoas dessa idade, né, que não tem essa facilidade mesmo para a educação? Não, não tem mesmo. Não tem mesmo, e é difícil e tem que tomar cuidado. Na verdade, né, Adriane, a gente vive as opções que a gente vem fazendo na vida. Então, a gente tem que pensar, como a gente vai viver muito tempo, a gente tem que viver bem hoje, fazer coisa bem, para poder viver bem o resto da vida, né? Então, quando a gente atende ao paciente na menopausa, a gente tem que dar essa ênfase como um todo. Agora, o que é importante desde cedo? Como eu falei, osso, você vai fazer osso até 35 anos. A mesma coisa musculatura. Você vai ganhar e fortalecer a musculatura até uma certa idade. Então, quanto mais você chegar nessa fase, com osso bom, com músculo bom, mais chance você tem de trabalhar isso e viver isso. Né? Então, o que a gente fala isso é de suma importância. Né? Antes, a gente falava que lembrava de mulher de 60, 70 anos, era ali sentadinha, velhinha, fazendo crochê, de coquinho e tudo. Verdade. Hoje, né, as pessoas nessa idade são ativas. Então, tem que trabalhar isso até o quê? Até para a própria sobrevivência dela, para ela poder, à noite, levantar e ir ao banheiro, né? Poder sair, ir numa praça, e não ter o risco de cair, de fraturar, né? Então, agora, realmente, quanto antes isso, mais reserva você vai fazendo, né? Uma pessoa mais idosa que nunca trabalhou, é muito difícil, tem que ser muito bem assistido, né? Então, tem que entrar, às vezes, com algum medicamento e um preparo, né? Tem que ser bem assistido, mas nunca é tarde, porque mas sempre dá uma resposta boa. Né? O músculo, né, ele é como a memória, ele é treinável. Tem que ter essa memória, né? Isso. Então, e quanto mais cedo a gente começa a praticar, melhor a memória do músculo. Então, assim, se você pratica mais cedo e por algum motivo você para de praticar atividade física, quando você voltar, o músculo ele recupera mais rápido, né? Claro. Então é importante demais isso, realmente, né? Doutora Maria Emília, bom, entramos aí na menopausa, né? Passamos pelo climatério, entramos na menopausa, e aí essa menopausa, esse processo, né, que é então considerado aí a última menstruação, após isso, todas essas coisas aí que a gente já falou, né, teria mais alguma interferência, assim, em relação à saúde, né, ginecológica da mulher? E outra coisa, porque aí você falou a respeito de 5 a 10 anos aí com a reposição hormonal, né?
E, no caso, isso vai interferir com certeza na libido, como a gente já falou, né? E depois que, por exemplo, passa esse período, existe alguma outra maneira, se você já terminou o período que seria viável, né, saudável você fazer a reposição, existe alguma outra maneira? Como é que funciona essa questão aí? Não, a terapia hormonal, o que ela é indicada é o seguinte: pacientes pelo menos até 10 anos depois da menopausa, ou menores Certo, ou mais novos do que 60. Fora certo. isso, a terapia hormonal não tem indicação, né? Sim. A gente Uhum, sabe que depois pode trazer outros reflexos, né? uhum, Agora, quando a gente fala em assistir a mulher climatérica, tem que dar um enfoque como um todo, porque às vezes o medicamento não vai ser o mais importante, né? sim. Então, quando chega a mulher nessa fase depois de entre 40 e 65 anos, o que é primeiro? A gente tem que fazer uma avaliação clínica dela. É uma fase importante ali para a gente rastrear comorbidades, porque justamente Uhum, essa fase etária é que pode me aparecendo algumas doenças. certo. É importante a gente rastrear algumas neoplasias, que são importantes nessa Uhum, fase dali para frente. E baseado nessa avaliação clínica e nisso, a gente tenta orientar bons hábitos de vida. Vamos ver se a mulher fuma, vamos parar de fumar. Se ela tem algum vício, vamos tentar deixar. E vamos tentar incutir hábitos novos nela. E fazer esse rastreamento dessas patologias, profilaxias, uhum, visando justamente viver melhor essa última fase. Então, se você certo. passa aí assistido, então nem sempre o recurso que a gente tem é medicamentoso. Muitas vezes um diagnóstico precoce que a gente faz. Porque, Uhum, olha, Adriana, a principal causa de morte em mulheres pós-menopausa, acima de 50 anos, todo mundo pensa em câncer, mas é doença cardiovascular, seria infarto e AVC. é uma Então, é informação nessa muito fase, importante, né? né? Então, é nessa fase que é importante. A gente já se preocupa com hormônio, mas é importante isso nessa idade. A gente vê a glicemia, vê o colesterol, triglicéridos, vamos ver se não tem problema de tireoide. Só o fato Uhum, dela estar no climatério já é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente certo, agindo ali é melhor do que eu pensar em medicamentos. Então, se a gente certo. corrige um colesterol alto nessa fase, um triglicérides, corrige uma glicemia, ela às vezes está com tireoide, isso é corrigido, ela Aham, adquire melhores hábitos, então ela fortalece a musculatura, ela faz a profilaxia, às vezes, de osteoporose, né? Então, aham. são várias patologias que a gente faz o rastreamento e profilaxia nessa fase, justamente Certo. visando essa parte, depois disso, como viver, Uhum, né? certo. Então, se Aham, adquiriu, se foi bem investigado, se foi bem tratado, a chance de aham, viver bem esse resto de vida é muito grande. certo. Né? Mais uma pergunta, vamos ver, porque eu estou de olho no tempo aqui para eles não nos Ah, cortarem antes da hora. Existem muitas mulheres, né, que eu conheço e que eu vi que elas tiveram que fazer depois dos partos, né, e depois de uma certa idade, que eu não sei falar exatamente qual, a cirurgia de queda de bexiga, que a gente sempre escuta falar que é devido aí aos partos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da necessidade real, se tem uma idade mais ou menos, ou se vai depender da quantidade de filhos. bom, muitas vezes a gente chama a cistocele, né, essa queda de bexiga, incontinência, fazer parte daquela síndrome gênito-urinária, como eu falei. Mais uma vez eu volto. Tem receptor de estrogênio na bexiga, na vagina, e que com a carência vai acontecendo, vai aumentando uma flacidez da parede, todo o assoalho pélvico, e isso Uhum, reflete realmente. Então, muitas vezes, um escapezinho de urina é muito comum a mulher, a partir de uma certa idade, ter. Agora, tem que ver certo. até que ponto isso vai interferir na qualidade de vida. Então, é claro Uhum, que obesidade, a paridade da mulher, a própria gravidez e os partos normais, isso tudo uhum, mexe com esse equilíbrio do assoalho pélvico. certo. Então, isso tem que ser avaliado a cada caso, né? Uhum, No caso, é só uma cistocele, quer dizer, é só uma queda de bexiga,
ela tem incontinência urinária, que tipo de incontinência? Incontinência de esforço, porque às vezes a paciente tem aquele tipo de incontinência que dá um espirro, qualquer esforço, perde urina sem querer. Ela está sentada, vai levantar, ao menor esforço cai. E tem aquela paciente que tem aquela dificuldade em segurar. Deu vontade, não tem que correr, então são enfoques diferentes. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico, né, do que é, porque o tratamento varia. Às vezes é algum medicamento que a gente dá, às vezes é só fisioterapia, aí entra mais a parte, né, dependendo do tipo de atividade física, ajuda, o pilates ajuda muito, a fisioterapia. Aí, às vezes, tem que fazer cirurgia, dependendo do tipo de incontinência, o tratamento realmente, hoje a gente usa aquela faixinha, né, que é o sling, que tem necessidade. Agora, não é uma coisa que a gente tem que taxar. E, às vezes, só o tratamento dessa síndrome geniturinária, a gente usar aquele creme local, o hormônio local, às vezes, dependendo, pode ajudar nisso também. Então, tem que ver, fazer realmente o diagnóstico para ver qual é esse tratamento. Sempre, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma, então cada um o organismo vai reagir de uma maneira. Então, realmente não tem como generalizar uma situação, né? Padronizar, não. Porque cada situação é uma. Então, tem paciente só com fisioterapia, vai bem, só com tratamento hormonal local já melhora, né? E outras têm que ser cirurgia. Quando você fala em fisioterapia, é só para o pessoal entender melhor, né? Essa fisioterapia, porque a gente tem vários tipos de fisioterapia, né? Então, essa fisioterapia direcionada para isso, ela é uma fisioterapia mais de fortalecimento, não é isso, doutora Maria Lídia? É a fisioterapia perineal, né? É a de assoalho pélvico. Então, aquela mais voltada ali para o períneo, né? E aquela musculatura volta perto da bexiga, então é mais voltada ali, né? Então, pessoal, é uma fisioterapia específica, né? Isso. Quando você precisar disso, você tem que procurar realmente a pessoa que sabe trabalhar nessa área, né? Porque a fisioterapia, ela tem vários campos, né? E às vezes você tem que realmente ter a consciência, por indicação do seu médico, né? Da sua médica, que o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta que você está procurando realmente vai saber, né, te tratar, te cuidar da maneira certa, não é isso, doutora Maria? Isso, certinho. É uma coisa muito simples que a mulher pode fazer, a questão de exercitar ali, aquela questão de tentar cortar a urina, sabe? Como se Quando estivesse faz segurando, xixi, né? segura, faz, segura. Contraindo. Isso às vezes é coisa simples que confere um fortalecimento ali que muitas pacientes às vezes pode ajudar. Isso mesmo, muito bom, né? Olha, a gente tem 6 minutos, né? Então, eu vou te fazer mais uma última pergunta, porque de vez em quando acaba que a gente não terminou de falar e eles cortam, né? O que assim, em resumo de tudo isso aí que a gente já falou, que você poderia deixar de conselho, né? Resumindo tudo isso que a gente já falou, para as mulheres aí, né, que estão nos assistindo em relação a esses cuidados todos aí. Bom, é o que a gente tem falado mesmo, né? A gente vive consequência de opções que a gente faz agora, né? Então, vamos lembrar que nós vamos viver muito depois da menopausa, né? E que tudo está em tempo, né? Se você não fazia atividade física, vamos começar a fazer. Vamos fazer os exames periódicos, né? Vamos fazer ter essas consultas periódicas, vamos avaliar como eu falei, glicemia, colesterol, avaliações cardiológicas, vamos tentar não ter maus hábitos, né? Isso tudo facilita, porque não adianta, a idade que passou já passou, nós não vamos voltar a ter 20 anos, mas é uma hora de fazer opção, como que eu quero viver esse 1/3 de vida que ainda me falta, né? Eu quero viver bem, saudável, eu quero viver acamada, com doença, tomando remédio. Então, passando por aí, tem como ter uma boa qualidade de vida a partir daí.
Isso aí. O que eu falo sempre, pessoal, é que assim, tudo na vida é escolha. Você escolhe que hora que vai comer, que hora que vai deitar, e todas as escolhas que você faz na sua vida vão fazer diferença no seu dia de amanhã. Pode ser num dia próximo ou pode ser num dia distante, né? Então, Certo. especialmente nessa parte ginecológica aí, é a importância de você realmente estar marcando aí sua consulta pelo menos uma vez por ano, né? Vai depender da situação de cada uma, fazer sua mamografia, todos os exames necessários, porque se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, um dia eu estava esperando para ser atendida, né, é, na espera sua lá. E aí tinha uma senhora perto de mim, isso faz alguns anos já, e ela estava triste, assim, né, e eu comecei a conversar com ela e tal, e ela falou que ela estava ali para fazer o pedido para mamografia, porque a sogra dela ficou 1 ano e meio sem fazer, e quando foi fazer, deu câncer. Se ela tiver, e aí ela faleceu. Se ela tivesse feito antes, talvez teria conseguido Assim, tratar, né? é como eu Então, que falo, vocês realmente cuidem. o diagnóstico precoce ajuda bastante, né? Então, né? Para tudo se dá um jeito quando a gente descobre a tempo, mas quando passa da hora não tem jeito, né? Pessoal, olha só, a gente vai ter que chegar ao fim, a gente podia continuar falando aqui, porque tem muita coisa para falar, né, Maria Emília? E Mas tem a muito gente tem um assunto que tempo ficou sem que falar. a gente vai ter que cumprir. Então, olha só, se você gostou dessa aula, compartilha, manda o link, tá? Usa o aviãozinho aí, conta para as pessoas, porque muitas pessoas podem aproveitar dessa aula. E às vezes você pode ajudar alguém com essa aula, né? Então, de forma gratuita, a doutora Maria Emília está aqui, né? Se disponibilizou com muita boa vontade. Então, aproveita, gente. Vai ficar gravado aqui no Instagram, vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. Então, pelo link da bio, vocês acessam qualquer um desses nossos meios de comunicação aí, tá bom? E eu agradeço muito, doutora Maria Emília, por estar Eu que aqui, tá? agradeço, Adriane. Vou te dar um minutinho para você dar tchau, mas antes eu vou avisar, pessoal, na nossa próxima aula nós vamos ter uma aula super bacana também sobre sexualidade 40 a mais, com uma psicóloga que se chama Juliana Fiuza. Ela é daqui, mas ela já morou no Canadá, em Brasília, São Paulo, enfim, hoje ela está morando em Brasília, né? E é uma amiga minha, super amiga, e é excelente profissional, então não percam, vai ser na próxima terça-feira, às 15 horas, tá bom? Eu vou me despedir antes, porque depois eu vou dar o tempinho para a doutora Maria Emília, para não cortar. E eu agradeço muito, muito, muito a cada uma de vocês que está aqui presente, que esteve aqui presente, né? E nós contamos com você nas próximas aulas. Doutora Maria Emília, gratidão enorme por você estar aqui, Imagina. tá? Prazer muito grande. E agora eu vou deixar os minutinhos finais para você se despedir aí do pessoal. Não. Ó, eu que agradeço, Adriane, estou à disposição para qualquer dúvida. Eu estou vendo aqui, né, a minha família é de Araxá, falando pessoal de Araxá, né, um abraço. Ah, isso aí, muito bom. Eu que Abraço, agradeço pessoal aqui a de Araxá oportunidade. também. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom a gente estar alertando, estar mostrando caminhos, né? Se tem alguma coisa incomodando, sempre tem alguma coisa, sempre tem o que fazer. Eu falei que o meu negócio é disso, não tem o que fazer, não é. Né? Sempre tem alguma coisa para a gente ajudar e tudo. É procurar, né? Vamos cuidar, que tem muita coisa para a gente viver, né? E vamos viver bem. Isso aí. Vamos ver se Viu? dá para a gente responder mais essa pergunta. A mulher, quando tira o útero, como é que fica a questão da menopausa? Bom, Pergunta. o que fica, o Não sei órgão se vai cortar, vamos lá. o que rege a menopausa é o ovário. O que vai acontecer, ela tirou o útero, ela não vai menstruar porque ela não tem o útero. Mas a menopausa vai se dar quando o ovário parar de funcionar. Então, ela não vai ter aquele padrão da menopausa. Ela não vai ter aquele padrão, mas ela vai ter todo aquele processo por trás. Então, algumas vezes essa paciente, a que não tem útero, é a mais fácil de tratar.
sabe? É, Ela vai ter os sintomas, todos normais, só não vai ter a menstruação. ok. Certo? Deixa eu ver se eles não cortam e ver se eu vejo mais alguma perguntinha aqui. Ah, mandou beijo já. Ok. Acho que é isso então, né? Doutora Maria Emília, eles vão nos cortar.